Ok, pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de display, né? Entendendo aí as funcionalidades do display. É importante que vocês conheçam todas as funcionalidades do display, porque é através dele que você vai então fazer ali, dar os comandos para o funcionamento da máquina, né? Você vai entender os comandos de funcionamento da máquina. Vamos falar agora aqui do interruptor de troca de tela. Esse primeiro botão aí que está com o número 3. Então, com a chave de ignição na posição ON, no motor ligado todas as vezes que pressionar o interruptor de troca de tela, no display do painel de instrumentos, são mostrados os seguintes dados. Então, ele vai te dar qual a rotação do motor, indica a última substituição do óleo, substituição do fio de combustível, indica a substituição do fio do óleo hidráulico e também a substituição do óleo hidráulico. Então, ao fazer a troca, a manutenção, você deve informar essa substituição, e quando precisar dessa informação é só vir nesse primeiro botão aqui que ele vai dar essa informação aqui para você. No próximo interruptor, e o 4 e o 5 são os interruptores para limpador de para-brisa. Aí você tem as opções de colocar ele intermitente, um pouco mais lento, um pouco mais rápido, dependendo da chuva. E tem também aí nesse botão 5 a opção do esguicho de água também para ajudar na limpeza do para-brisa. Aqui, pessoal, esse interruptor auto idle, ou seja, redução automática, tá, da rotação, geralmente todas as escavadeiras já vão estar com esse botão em funcionamento já. Geralmente já é programado para funcionar dessa forma. Qual que é a funcionalidade? Como que ele atua então na máquina? Então, com o botão ligado, pressionar o interruptor auto idle para levar a rotação do motor ao mínimo automático definido permitido, reduzir os ruídos e também reduzir o consumo de combustível. Atinge-se esta rotação em cerca de 5 segundos, condições esta que nenhuma alavanca de comando seja acionada. O acionamento da função auto-lead é indicado no painel de instrumentos através do acendimento da respectiva luz indicadora aí no número 7. Então, a partir do momento que você parou de movimentar as alavancas, vai atingir uma rotação mínima, tá? Cerca de 5 segundos ele atinge uma rotação mínima para evitar o consumo de combustível e o motor não precisa ficar trabalhando em alta rotação. Ao movimentar a alavanca novamente, ao fazer qualquer comando na máquina, automaticamente ela já volta-se a rotação de trabalho. Então isso permite um certo conforto para o operador, que ele não precisa ali ficar diminuindo a rotação, aumentando a rotação, não, automaticamente a máquina já estará programada para isso. Tem também o interruptor de velocidade de translação. Muitas pessoas perguntam, a escavadeira hidráulica ela tem marcha? Ela possui marcha? Sim. É como se fosse duas marchas. É como se fosse primeira e segunda. A primeira mais lenta, porém com maior potência, com mais força. A segunda um pouco mais rápida e com menor potência, menor força, tá? É como se podemos dizer assim, é como se fosse a primeira e a segunda de um automóvel, tá? Então esse interruptor de número 8, você pressiona ele e vai aparecer ali no painel
as duas opções. Vocês podem observar que é uma tartaruga, o desenho de uma tartaruga, e o desenho de um lebre, um coelho. Ou seja, a tartaruga vai te dar a opção lenta, certo? Pressionou mais uma vez, ele cai então na segunda marcha e o lebre já é mais rápido. Observa que o que está escrito aqui, ó, lento. Selecionar a velocidade de translação lenta quando a máquina estiver sobre um terreno irregular ou solo instável, em declives ou em espaços restritos, ou quando necessitar de alta capacidade de rotação. Então, percebe-se que essa rotação lenta, essa opção, ela é lenta e com maior potência. Já a rápida, selecionar a velocidade de translação rápida quando a máquina estiver sobre terrenos firmes e planos. A velocidade de translação selecionada é indicada no display através das luzes indicadoras. Interruptor de seleção de capacidade dupla. O que é essa capacidade dupla? Aqui, pessoal, nada mais é do que a bomba hidráulica e a bomba hidráulica auxiliar. Essa função, ela está disponível quando, por exemplo, da substituição da concha por um martelo rompedor, que vai exigir uma pressão maior no sistema hidráulico naquele implemento que foi colocado. Então entra-se a bomba hidráulica auxiliar, entra também, vamos dizer assim, entra no jogo. Ela entra auxiliando a bomba hidráulica principal. Então nessa opção desse botão, ela vai te dar aí a opção de colocar os dois comandos, as duas bombas. Vamos ler o que está dizendo aqui, ó. Pressionar o interruptor de seleção de capacidade dupla quando se utiliza um equipamento que requer uma capacidade maior daquela fornecida por antes uma bomba, por exemplo, uma pinça demolidora ou um martelo rompedor, né? Pinça demolidora. Esta função permite confluir as capacidades de ambas as bombas no equipamento. Para ativar a função de capacidade dupla, manter pressionado o interruptor por 8 a 10 segundos. A introdução da função de capacidade dupla é indicada no painel de instrumentos através do acendimento da luz indicadora. Indicador de temperatura da água de radiador, vai estar ali no painel também, te mostrando. O operador ele precisa estar sempre atento à questão de lubrificação, temperatura, né, do líquido de arrefecimento, porque o bom operador de alta performance, ele trabalha, né, sempre atento ao painel de instrumentos. O indicador 13 mostra a temperatura atingida pelo líquido de arrefecimento do motor. O ponteiro posicionado na área branca indica a temperatura de funcionamento normal, e o ponteiro posicionado na área vermelha indica a temperatura excessiva do líquido de arrefecimento do motor. Ou seja, subindo para o vermelho, está tendo aí um aquecimento acima do normal. Nível de combustível. Então aqui você pode estar conferindo. Uma coisa importante, pessoal, evite o máximo a máquina trabalhar na reserva. Evite o máximo. O correto é que a máquina permaneça sempre com o tanque cheio, porque o óleo diesel, ele soa e se tiver espaço ali para ele soar, vai acumular água no tanque. É claro, tem um filtro Racol que serve para fazer a drenagem dessa água, mas o que a gente puder evitar, temos que evitar, certo? Aqui tem a opção de regulagem de hora, você tem a opção de regular hora, data, tá? Então você pode programar aí nesse display, você vai ter essa opção, ó. Então, para regular o relógio, proceder conforme indicado a seguir. Girar a chave de ignição na posição ON, o display é mostrado a luz indicadora de autocontrole depois de 5 segundos. Manter pressionado o interruptor de troca de menu e soltá-lo depois de 5 a 10 segundos para entrar na modalidade de modificação. No display aparecerá a sigla Y e em seguida
um dígito que indica o ano. Então, você vai programar o ano. Pressionar o interruptor modo 2 para aumentar o dígito em uma unidade. Pressionar o interruptor, corte do alarme sonoro. 3, para diminuir o dígito em uma unidade. Então aqui você tem a opção de programar data e hora. Aqui, pressionando o interruptor na seleção de capacidade dupla, são mostradas as seguintes siglas. M, seguida de um relógio que indica mês, seguida de um dígito indica mês. D, seguida de um dígito indica o dia. H, seguido de um dígito indica hora. M, seguido de um dígito indica minutos. Para memorizar e sair da modalidade de modificação, pressionar o interruptor de troca de menu 1. É muito simples fazer aqui configurar e regular a hora e data no display da escavadeira. Ok, pessoal? Então, essas são as funções básicas de um display. Porém, algumas máquinas elas vêm equipadas com umas funções mais avançadas. E o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, as funções mais avançadas de regular aí para fazer o ângulo de talude, regular a altura de escavação. Então, essa tecnologia embarcada permite que você programe a máquina para isso. Ok? Até a próxima aula, então. Aguardo vocês na próxima aula.